Nós vamos falar sobre expiação. Existem três coisas, três palavras que eu considero, para mim, particularmente, são o significado dessas palavras envolve muito a minha prática de fé e me faz ter muita confiança e certeza daquilo que eu creio, que é expiação, propiciação e justificação. São três palavras que estão espalhadas pela Bíblia e muitas vezes a gente passa batido, não sabe o significado e qual a importância disso tudo para nós, tá? Mas antes disso, nós vamos falar então sobre um pequeno pano de fundo. E o primeiro deles volta para a segunda aula. Deus é santo. Nós vimos a natureza de Deus, os atributos de Deus, e um dos atributos pelo qual nós podemos entender muito claramente é que Deus é santo. Santidade significa estar transcendente daquilo que é a criação de Deus, que somos nós. Né? A Bíblia fala que nem mesmo os céus são puros aos olhos de Deus, como nós dissemos na aula passada, não significando que tem algum tipo de corrupção no céu, mas significando que Deus está acima daquilo que é obra dele, daquilo que é criação dele. Nem mesmo a mais perfeita criação se compara a quem ele é santo e ponto. Deus não tem parte com o pecado, Deus não tem relacionamento com o pecado, Deus, pela sua própria essência, ele não pode admitir o pecado. Esse é o primeiro passo. Deus é santo, o primeiro pano de fundo. Começa aí. O segundo, que é a nossa aula passada, é que o homem é completamente afetado pelo pecado. Então esse é o pano de fundo. Na medida em que Deus é santo e que o homem já nasce corrompido com a natureza adâmica, conforme nós falamos na aula passada, isso quer dizer que, de certa maneira, já de cara, uma conclusão muito lógica é que o homem e Deus não se conectam por si só, por conta da existência, da corrupção na natureza do ser humano. Então, o homem ele está completamente afetado pelo pecado. Existe um texto, eu até citei aqui, na apostila, existe um texto que fala assim, é o de Jó. Acho que não está aqui, mas é um texto de Jó 15:15, se não me engano, 15:15 ou 15:16. Ele fala assim, que o homem bebe a iniquidade como se fosse água. Essa é a natureza do homem. Nós falamos tudo sobre isso na aula passada, então a gente não precisa ficar repetindo. O que você precisa saber? Deus é santo e o homem é o inverso. O homem é corrompido, ele já nasce em pecado. Salmo 5:5. Ele já nasce corrompido, ele já nasce inclinado pelo pecado. Todas as suas intenções são para o mal. Tudo o que ele faz está afetado com aquilo que ele é. O que ele é? O filho de Adão. Alguém que se corrompeu e que se afastou de Deus e que foi separado de Deus. Esse é o segundo pano de fundo. O terceiro é que, por conta disso, nós quebramos a lei de Deus. Começando a partir do Éden, e aí depois Deus chama Moisés, tira o povo, Deus entrega a sua lei e diz, cumpram a minha lei. E até Cristo, o verdadeiro homem perfeito, totalmente humano, totalmente divino e totalmente humano, vem e cumpre as exigências da lei como ser humano, até esse segundo Adão vir, todos os homens quebraram a lei de Deus. Todos os homens tentaram cumprir os mandamentos de Deus, mas pecaram numa coisa ou outra. E aí a Bíblia vai dizer que quando você erra num ponto da lei, você erra em toda a lei. Certo? Então, era por isso que existiam os hipócritas, os fariseus, Jesus chamando, né? Vocês fazem isso, mas não fazem aquilo, vocês dão o dízimo daquilo, mas vocês deveriam fazer uma coisa e outra, o que sai. Então, o que Jesus estava dizendo? Todos vocês estão tentando cumprir as regras da lei, a regra moral, a lei, a exigência moral de Deus, mas todos vocês estão falhando. Então, Deus é santo, o homem não é santo, Deus instituiu uma lei que é o resultado daquilo que ele é, a lei moral de Deus é o resultado daquilo que ele é, todas as, entre aspas, todas as proibições resultam, na verdade, de uma necessidade de separação. Não façam isso. Estou dando para vocês essa terra aqui, vocês vão entrar na terra prometida, estou dando para vocês esta terra. Quando vocês entrarem lá, não façam o que os povos ao redor fazem e o que esse pessoal da qual eu estou tirando e colocando vocês fazem. Por exemplo, não apresentem os seus filhos a Moloque. Não deem os filhos de vocês em sacrifícios, como esses povos fazem. Eu estou tirando eles e colocando vocês lá.
não façam igual a eles. Então, a lei moral de Deus, essas proibições, elas tinham o sentido de separar um povo. Tá? Então, Deus é santo, nós não somos santos. Deus instituiu uma lei que é com base naquilo que ele é, e nós, todos nós, o ser humano, quebrou toda a lei. E aí que nasce o dilema humano, certo? Quem pode ser salvo? Em certa vez, os discípulos conversando com Jesus, Jesus falando, Jesus ensinando, e aí os seus discípulos olharam para Jesus e falou assim, tá, mas se as coisas são dessa maneira, quem pode ser salvo? É aí o X da questão. Quem pode ser salvo? Aí a resposta fala, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Vocês conhecem esse versículo? Esse versículo se refere à nossa salvação. Como o André disse, a salvação, o nascimento de Cristo vindo dos céus, sem a concepção natural humana, sem a participação de pai e homem, significa que ele veio de Deus para demonstrar que a salvação do homem só pode vir de Deus. E aí a resposta quando ele diz, mas quem pode ser salvo? Não pode. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Mas para Deus nada é impossível. E é aqui, nesse ponto, que nós vamos tentar destrinchar a resolução desse problema. Quem é que pode permanecer de pé diante de Deus? Ninguém. A menos que alguém se coloque no meio, como o centro de tudo, aonde nós, no final das contas, só possamos ter uma única esperança, e a partir daí é que nós vamos ficar de pé. Tá? 3 palavrinhas resolvem todo esse dilema. Né? Deus é santo, nós não somos. Existe uma lei, é impossível a gente cumprir a lei de Deus. Então, o que Deus quer? Quem que vai ser salvo? Eis o problema. E eis as respostas. Expiação, propiciação e justificação. Tá bom? O que é expiação? Bom, expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a salvação. Ok? No Velho Testamento, a expiação era um ato provisório de remoção de culpa para o pecado diante de Deus. Então, você tinha ali no livro de Levítico, a partir do capítulo 1, Deus instituindo um sistema de sacrifícios. Entre esses sistemas estava o sacrifício de expiação. O que era o sacrifício de expiação? O sacrifício de expiação, ele era um sacrifício provisório para a remoção de culpa do pecado. Que pecado? Os individuais, aquele que eu cometo dia após dia. Mas, além dos pecados individuais, existe a natural, mas eu não fiz nada, eu não matei, não roubei, nesse mês eu não cometi pecado, eu não fumei, eu não passei ninguém para trás, eu não passei o carro em cima de ninguém, não xinguei ninguém, não fui impaciente com ninguém. Beleza. Mas a natureza de Adão está aí? Está aí. Então está pecando. Entendeu? Quem pode ficar de pé diante de Deus? Ninguém. Então, com base nessa verdade, existia a necessidade de haver um sacrifício, de haver um pagamento pela culpa do pecado. E isso se chama expiação. Eu vou andando aqui no slide para a gente poder, no final, vamos entender tudo certinho. Bom, então a expiação, ela trata-se de uma representação substitutiva. Outro morria no lugar do pecador através do derramamento de sangue. Eu estou falando aqui agora em Velho Testamento. Então vai conectando tudo isso com Jesus, tá? Outro morria no lugar. Deixa eu passar o slide e a gente vai. Ó, essa palavra aí. Como é que diz isso aqui, Wilson? É capar? Cafar? Eu nunca sei essas palavras. Enfim, isso aí significa espiar. A tradução literal quer dizer cobrir por cima, esconder para encobrir por cima, de modo a não ficar visível. No Velho Testamento, os pecados eram encobertos e não removidos. Vamos lá, volta para o jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Aí eles viram que eles estavam nus. Aí, alguém lembra o que a Bíblia fala que Deus fez para eles cobrirem as partes? Deus. Quem que fez? Vocês lembram? Foi o próprio Adão? Começa lá em Gênesis. Deus então vem, falou, ó, cobra aí, cara, cobra esse negócio aí. Então Deus vem e providencia uma cobertura. Não era ele que tinha que ir atrás de alguma coisa e se esconder? Não, Deus faz então, entrega, ele se cobre aí. Já indicando que, desde o início, é Deus que faz para o teu povo. Não somos nós que fazemos, é Deus que faz. E aí aqui, ó, começou lá. Então, ó, você tem culpa,
tampa a sua culpa aqui, ó. E toma aqui um negócio para você tampar a sua culpa, certo? Aquilo lá ficou para sempre? Roupa fica para sempre? A gente veste roupa às vezes 1 ano, 2, 5 anos, sei lá, quanto tempo a roupa dura, mas chega uma hora que não dá mais para usar. É provisório. Você tem que ficar trocando, renovando. A mesma coisa. Chegou uma hora em que Adão e Eva tiveram que trocar aquilo, tiveram que melhorar aquelas vestes, tiveram que melhorar tudo aquilo, certo? Então, aquilo era um ato provisório, era uma cobertura. Ali começou um processo. Ó, eu vou começar a fazer isso com vocês. Vou começar cobrindo. E aí a Bíblia vem falando disso até Jesus chegar. Expiação. Aí, chega aqui no livro de Levítico, ele começa a dizer, olha, vocês têm pecados. Vocês são o meu povo. Eu quero me relacionar com vocês. Vocês precisam de mim. Vocês são a nação que eu escolhi. Mas do jeito que vocês estão, não dá. Então, vamos resolver esse problema. Criou-se, então, o sistema de sacrifícios do Velho Testamento, de Levítico 1 até o 15, fala de várias coisas, entre eles o sacrifício de expiação, e ali ele fala de algumas regras para o sacrifício de expiação, que era individual. Então, eu, Walter, pequei, ia até o sacerdote, oferecia o bode, o carneiro ali, dependendo das regras a serem cumpridas, e aí eu oferecia esse sacrifício pelo meu pecado, ok? Só que no livro de Levítico 16, nós vamos ler no final só, no livro de Levítico 16, Deus então estabelece um sacrifício anual, representativo, pelo qual aquele ato provisório, e é por isso ele é anual, ou seja, ele deveria ser repetido todo ano, se ele fosse de uma única vez, era uma vez só. Como Deus falou, vocês vão fazer isso uma vez por ano, indicava que aquele sacrifício ele era provisório, uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano, o sacerdote vinha, oferecia o sacrifício de expiação em representação ao povo, certo? Aquele animal era morto, e a culpa do povo, o pecado do povo, ele era encoberto provisoriamente até o ano seguinte. Entenderam isso? Isso é expiação. Esse sacrifício de expiação é uma representação do que iria acontecer. Isso foi instituído lá atrás, numa data correta, numa data exata, numa data certa, ok? Nos parâmetros certos, ali que Deus estabeleceu, e era feito uma vez por ano. Ok. E aí depois eu vou pedir para vocês, sobre essa parte especificamente, para vocês conectarem tudo isso com Cristo, lê Levítico, nessas partes do sacrifício de expiação, de 1 a 16, para vocês conectarem isso com o sacrifício de Cristo. Entre tantas coisas, né? O animal, o novilho tinha que ser puro, não tinha que ter manchas, tinha várias coisas ali. O sacrifício ele era oferecido, o sacerdote, atenção aqui, o sacerdote vestia as vestes, entrava num lugar chamado Santo dos Santos, e ali ele oferecia o sacrifício, derramamento de sangue, ok? A culpa era removida, o pecado era a punição do pecado, vamos assim dizer, a punição do pecado acontecia ali. E aí, existiam dois, vamos ver isso, existiam dois animais. O segundo é chamado, algumas versões vai falar Zazel, que significa bode emissário, que é a mesma coisa de bode expiatório. O que é esse segundo? Um animal morria. O segundo, tinha toda aquela cerimônia, o segundo era encaminhado pelo sacerdote e por outras pessoas até fora do arraial. Então aqui é o arraial. Esse segundo, um já estava morto no Santo dos Santos. O segundo era enviado para fora, com a culpa do pecado. E a partir do momento que ele saísse de fora do arraial, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, ó, está levando embora a culpa de vocês. Ok? Todo mundo comigo aqui? Um morria, e o outro, carregando a culpa do povo, era enviado para fora. Esse que era enviado para fora sumia no mundo. Enfim, não importa o que acontecia com ele. Mas o simbolismo de enviá-lo para fora era ele estar carregando a culpa do meu povo para fora do arraial. Ou seja, estou tirando a culpa de vocês, essa remoção provisória que está acontecendo aqui, está sobre este animal. E ele está levando para fora. Isso acontecia quantas vezes no ano? Uma vez no ano. Até Jesus vir. Moral da história. Essa remoção, esse simbolismo, esse sacrifício, ele era provisório. Ele não era suficiente para remover a culpa diante de Deus. E aí, se você vai ler na história bíblica, você vai vendo que Deus
Ele abençoava ao mesmo tempo em que o povo se virava as costas e Deus falava, vai acontecer isso, e aí os juízes, vinha um juiz e libertava o povo, e o povo tudo louvava a Deus e apresentava sacrifícios, voltava a cumprir os mandamentos de Deus, e aí aquele juiz morria, o povo se desviava tudo, e aí acontecia tudo o que acontecia. Então o que acontece? Até Jesus vir, acontecia esse ato provisório, o povo se levantava, se rebeldeava, se levantava, se rebelava, e isso aconteceu até Jesus nascer. Isso se chama expiação, sacrifício de expiação. Tá? A justiça de Deus, então, ela era, nesse contexto todo, a justiça de Deus ela era satisfeita de modo parcial. Ou seja, nesse sacrifício anual, onde o sacerdote vinha, impunha as suas mãos sobre o cordeiro. Está aqui o cordeiro. O sacerdote vinha, colocava as suas mãos sobre o cordeiro, fazia o sacrifício, enviava o bode emissário para fora. Nesse sistema, a justiça de Deus, por conta desse encobertamento parcial, a justiça de Deus ela era satisfeita de maneira parcial. Até o próximo ato, ok? Isso é expiação. Bom, no Velho Testamento a representação era uma representação final que haveria na cruz, já vamos falar disso. Na cruz, os pecados não foram apenas encobertos, eles foram encobertos e punidos definitivamente e para sempre. Ok. Deixa eu ver se tem mais uma coisa antes da gente voltar. A morte de Cristo representa a plena satisfação da justiça de Deus. Ok. Agora traz isso lá adiante. Vamos falar de Cristo. Cristo, então, é o homem que veio, que era Deus, estava com Deus nas alturas, era o Verbo, encarnou-se, viveu como um de nós, a ponto de tornar-se totalmente, 100% perfeito para nos representar, leva isso para o animal do Velho Testamento, que deveria ser sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeito. Ele tinha que ser o melhor de todos, não podia ser um novilho manquebo, tinha que ser o melhor. Ok? Transfere essa imagem para Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito. Por quê? Porque de nós, todos, Ele é o melhor, Ele é o perfeito, Ele é o que não tem mancha, Ele é o que não tem pecado, Ele é o que não tem culpa, Ele é o que não tem a natureza de Adão, mas Ele é um de nós, Ele é homem. Enquanto Deus, aqui encarnado, Ele é um de nós, Ele é homem. Por isso Ele é o sacrifício perfeito. Naquela cruz, Ele foi crucificado fora da cidade, correto? Ele foi sacrificado fora da cidade. Porém, sobre si, Ele levou os pecados. Vocês estão conectando o que aconteceu na cruz com todo o sistema de expiação do Velho Testamento? Então, Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar assim, que Deus fez pecado àquele que não tinha pecado. Aquele que não tinha pecado, naquele momento estava sobre ele os nossos pecados. Isaías vai dizer assim, a iniquidade de todos nós, Deus fez recair sobre ele. Entendeu? Então Cristo chegou no ápice, agora é o momento, agora é a data exata. É a Páscoa, certo? A data exata. Na Páscoa, o sacrifício vicário. Vicário significa substitutivo. Alguém morrendo, alguém substituindo alguém. O sacrifício vicário de Cristo representa essa representação do Velho Testamento ali na cruz. O sacrifício de Cristo aconteceu na mesma data. O sacrifício de Cristo foi feito fora do arraial. O que Cristo levou sobre si, como eu já estou dizendo, a Bíblia diz, a iniquidade de todos nós estava sobre ele, os nossos pecados recaíram sobre ele. Ele, então, ali na cruz, é como, olha para cá, agora eu quero que todo mundo olhe. Lá no Velho Testamento, você não precisava do sacerdote impondo a mão sobre o sacrifício. Na cruz, é como, só para vocês entenderem a figura de linguagem. Na cruz, é como se porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. É como se o próprio Cristo fosse o sacerdote, ele é o sacerdote, ao mesmo tempo em que ele é também o cordeiro. No Velho Testamento, alguém, ser humano, um homem, na qualidade do sacerdote, colocava a mão sobre o cordeiro. Ali não tinha ninguém acima de Cristo, não tinha um homem, ele era o próprio homem, a representação do homem, ao mesmo tempo em que era Deus. Então, na cruz, ele é ao mesmo tempo o nosso sacerdote, como também é ao mesmo tempo o sacrifício. Quem poderia sacrificar a Cristo ali naquele momento? Ninguém. Vocês estão conectando a expiação? Aquela culpa que era só um ato simbólico e provisório de tudo, aconteceu definitivamente
na cruz. É por isso que o texto de Hebreus vai dizer o quê? O sacrifício oferecido por Cristo na cruz, ele é de uma vez por todas, para todos e para sempre. Depois de Cristo, existe sistema de sacrifício entre os cristãos? A gente precisa fazer, apresentar, trazer aqui ao pastor Domingos, que é o nosso sacerdote, trazer aqui ao pastor, está aqui a minha ovelha, tá, meu bode aqui. A gente precisa disso? Não, porque o verdadeiro sacrifício, a expiação, a cobertura total do pecado, e não mais provisória, aconteceria uma vez por todas, para todos e para sempre, no sacrifício vicário de Cristo. Cristo é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso cordeiro, aquele que leva a culpa sobre si, aquele que está em cima do altar e derrama o seu sangue. E também Cristo é esse animal que ia para fora do arraial, levando a culpa do seu povo. Então, quando Cristo morre, ele remove a nossa culpa e leva embora a nossa culpa. E aí um dos textos finais que o André usou foi, com base nisso tudo, entremos confiadamente no trono da graça. Por quê? Porque eu estou sem culpa. Mas o que eu fiz? Nada. Você creu. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem é o filho de Deus? Aquele que se submete a todo esse sistema e entende, eu deveria ter feito tudo e não fiz nada. E ele não tinha que fazer nada e fez tudo. E aí é por isso, já adiantando um pouco, que o texto de Hebreus também vai dizer o quê? Ai de nós, se esquecermos de tão grande, tamanha salvação. Nós estamos tratando só do primeiro ponto, expiação. Calma, que ainda vem propiciação e depois vem justificação. Gente, expiação ficou claro para vocês? O que é um ato, o que é um sacrifício de expiação? Toda vez que você lê no Velho Testamento, toda vez que você estiver andando pelo Novo Testamento e falar assim, Cristo é a expiação dos nossos pecados, Ele foi oferecido como sacrifício de expiação. Tenha tudo isso na sua mente. Que você tinha todo esse sistema que precisava acontecer e Cristo veio e fez absolutamente tudo. Levítico capítulo 16, vamos dar uma passada por alguns versículos importantes que conectam a expiação desse capítulo com a pessoa de Cristo. Quero que vocês me acompanhem. Levítico capítulo 16. A partir do verso 3. Entrará Arão no santuário com isto. Um novilho, aqui Deus falando, tá? Deus dando a ordem. Entrará Arão no santuário com isto. Um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele, o Arão, sacerdote, vestirá ele uma túnica de linho. Um pouquinho da sua atenção. Linho, uma das especiarias, roupas, não sei como é que se chama isso, mais simples. Então, de todas as roupas, ele vai vestir a mais simples, a roupa de linho, indicando a humildade do servo. Tá? Então, ali você tem um sacerdote se revestindo de uma das roupas mais humildes. O servo humilde. O sacerdote também é humilde. Ok? Tá. Linho sagrado. Terá calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Aí vamos para o verso 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Aqui, volta para mim. Arão, então, faz a expiação, o sacrifício de expiação, para a remoção da culpa, do pecado, por conta de si e da sua casa. Sacrifício para a remoção da culpa individual. Okay? Primeiro ele se apresenta, ele se santifica. Por que Arão teve que fazer isso? Porque ele é homem igual eu e você. Homem, sentido de humanidade. Porque ele tinha pecado igual eu e você temos. E naquele momento, já que ele iria representar o povo de Deus, primeiro ele tem que se santificar. Então ele vai e primeiro oferece o sacrifício por si e pelos da sua casa. Certo? Primeira coisa, santifica os sacerdotes. Né? Vocês são homens, primeiro vocês se santificam antes de entrar no templo, antes de entrar no Santo dos Santos. Faz primeiro a expiação pelo seu próprio pecado. Ok. Volta para o que o André disse. Cristo, então, como homem, sem pecado,
sem nenhum tipo de mancha ou culpa, não necessita fazer sacrifício por si mesmo. Porque essa parte aqui ele não precisava. Ele estava como homem representando a todos nós, porém sem pecado. Ok? Então, primeiro, Arão faz o sacrifício para a remoção da própria culpa. Continua. Vamos lá para o verso... Não, continua aqui, no 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor e porá... aqui, ó. Sobre o próprio Senhor e a porta do templo da congregação. 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode expiatório. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte, para o bode emissário, no caso, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode expiatório. Aí, vamos pular lá para o verso 15. Verso 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Então, existia um véu aqui, certo? E aí, para trás do véu, era o que era conhecido como o Santo do Santo. Então, primeiro ele ofereceu o sacrifício, segundo o texto, e depois ele levava o sangue, ok? Volta aqui. E aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim, 16, assim fará a expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Pula lá para o verso 21. Arão porá ambas as mãos, o sacerdote em atuação. Então Arão pega as suas mãos. Continua, verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Alguém ia levar esse bode. 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. Lê de novo o verso 22. Assim aquele bode levará sobre si, bode, animal, sacrifício. Quem levou sobre si os nossos pecados? Cristo. Conecta com esse versículo. Assim, ele levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, terra fora, distante do arraial. Então, Cristo foi morto fora da cidade. Aqui nós temos uma representação de uma... Deus disse, façam isso. Mas por que Deus disse, façam isso? Porque lá na frente é isso que eu vou fazer. Então já começa fazendo isso aqui agora em sistema de representação. Isso tudo é só uma representação do que vai acontecer lá. Ok. Aí, verso... o verso 27. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Tá, já falamos sobre isso, fora do arraial. Agora o último agora. Verso 34. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Está aqui o estabelecimento do sacrifício anual provisório. Se era anual, é porque tudo que é repetido, né, é igual a vacina dura para sempre? Então você tem que repetir para ela ter o efeito de novo. Já estamos indo aí para a 4ª vacina. Ela vai durar por um tempo, depois você vai tomar outra, vacina da gripe. Todo ano você toma uma vacina da gripe para ela produzir o efeito. Aqui você precisava apresentar o sacrifício uma vez por ano para ele renovar o seu efeito. E aqui você tinha a figura do sacerdote, colocava as suas mãos, certo? Sobre o novilho, sobre o animal, apresentava o sacrifício, ok. E confessava os pecados do povo. Vamos só fazer uma... Deixa eu só tentar, não sei se eu vou conseguir. A hora que fala que ele confessa os pecados do povo de Israel, ele já está com as mãos impostas, ok? Sobre o animal. E ela fala que a hora que ele confessa os pecados de Israel, e aí depois os versículos seguintes vai dizer assim, e esse animal levou sobre si os pecados de Israel para fora do arraial, olha aqui, ó, a transferência, a substituição. Estou confessando o meu pecado e nesse ato simbólico é como se o meu pecado tivesse sido transferido para o animal. Entende? Entendeu?
Então, agora que o meu pecado foi transferido nesse ato simbólico e a conexão da mão, o animal leva embora. Ok? Então, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos... O sacrifício de Cristo na cruz é exatamente, porque, como eu disse, está escrito na Bíblia, Deus fez pecado aquele que não tinha pecado. Sobre Ele recaiu a iniquidade de todos nós. A transmissão de culpa, a imputação de culpa. Alguém tinha que sofrer a punição por conta da nossa introdução. A lei moral de Deus exigia a punição do pecado. Alguém tinha que pagar. A transferência de pecado, a transferência aqui através dessa confissão era como se aquele animal, então, e a Bíblia diz isso, vai levar o pecado do povo para fora das cidades. Cristo, então, como eu disse, não havia sacerdote, mas Ele é o nosso sumo sacerdote. É como se Ele mesmo estivesse... Não que ele tem pecado, a figura aqui agora não é mais o homem, mas a figura é que é um sacerdote, tá? Um sacerdote precisa oferecer o sacrifício. Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. Quem é o nosso sacrifício? Cristo. Cristo, ao mesmo tempo em que Ele é o nosso cordeiro, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós diante de Deus, Ele é aquele que vai diante de Deus com roupas purificadas, como um servo humilde, e a vida dele vai dizer que Ele é um servo humilde, né? As profecias do Velho Testamento vão dizer que o meu servo humilde vai fazer isso, o meu servo humilde quando ele vier. Então, Cristo é esse que toma para si a função de ser o sacerdote, o sumo sacerdote, não há outro além dele, Ele é o sumo, ao mesmo tempo em que Ele também é o sacrifício. Tá? Nós estamos falando só de expiação. E agora, para a gente caminhar para a propiciação, natureza da expiação. Obediência ativa. Cumprimento de todas as exigências da lei moral de Deus como nosso representante. Já falamos sobre isso. Tá? Então, por que da expiação? Porque alguém precisava cumprir tudo que era exigido por Deus em nosso lugar. Como nós não éramos capazes de fazer isso, alguém como nós, Deus encarnado, Deus, natureza humana, né? Veio como nosso representante, assim como o pecado de Adão foi imputado a nós, assim a natureza humana, assim um ser humano, um segundo Adão, precisaria vir para imputar a justiça, o cumprimento da justiça a nós. E essa pessoa é Cristo. Então, a natureza da expiação. A obediência ativa. Para tornar a expiação completa, Cristo precisou cumprir as exigências da lei e suportar a punição legal. Obediência passiva é o sofrimento real, a punição em nosso lugar. Na cruz, Cristo estava carregando os nossos pecados. Se tornou maldito por nós. Deus imputou a Ele nossos pecados para se tornar nosso verdadeiro representante. Cristo é o nosso verdadeiro representante. E aí, aqui, esse texto. Esse aqui é um apanhado desse texto aí, tá? O texto completo aí, de 6 a 12. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Esmagá-lo, essa é a palavra, esmagá-lo. Algumas versões vão dizer assim, foi da vontade do Senhor moê-lo. O que é esmagar, gente? Qual é a natureza? Por que a gravidade dessa palavra? Pensa, por exemplo, uma latinha de Coca-Cola vazia. Você pega ela e você esmagou essa latinha, correto? Esse é o termo que a Bíblia usa. Agradou ao Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Depois do sofrimento da sua alma, e aí o ser humano, Jesus Cristo, aquele que tem sentimentos, né, depois que ele então se angustiou na alma a ponto de transpirar sangue, depois do sofrimento da sua alma, Jesus, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ele verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, e aí é que é Deus falando, meu servo justo, Jesus, meu servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Quem estava do lado de Jesus na cruz? 2 ladrões. Esse texto é do Velho Testamento. Então ele foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Última palavra, ele o quê? Olha o sumo sacerdote aqui, ó, intercedendo pelo povo, o sacerdote Arão. Aí vem Cristo, e o que ele faz? Ele, ao mesmo tempo em que é o sacrifício, ele é aquele que intercede a Deus por nós. Tudo na mesma pessoa. É que não dá tempo, a doutrina de Cristo é muito vasta, muito complexa. A gente precisaria falar, que nós enxugamos daqui, que são como nós temos 4 aulas num dia só. Mas aqui, por exemplo, a gente precisaria falar
dos ofícios de Jesus, né? E entre uns ofícios de Jesus é Jesus como sumo sacerdote. A representação de Jesus como sacerdote, tá? É essa intercessão aqui. Não está na nossa apostila, porque senão a gente não dá conta de falar tudo. Ali, ó. Ele... Eu esqueço que tem esse negócio aqui. Ele intercedeu pelos transgressores. Ok? Ó, alguns textos. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok? Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Meu Pai, essa é a oração de Jesus, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guardai a espada, quando Pedro cortou a orelha do guarda lá, né? Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Presta atenção aqui. Que cálice? O que tinha no cálice que Jesus bebeu? Não era água. O que tinha no cálice que Jesus bebeu? Alguém tem uma opinião? Várias passagens bíblicas, incluindo especialmente algumas de Apocalipse, quando fala de cálice, quando está falando nesse contexto, ela está relacionada à ira de Deus. Ok? Em Apocalipse, ele vai falar o cálice da ira do Cordeiro. Lá em Apocalipse, já é o Cordeiro que está com o cálice. Ok? Então, é o cálice da ira do Cordeiro. Apocalipse é 6,14 ou é 14,6, se não me falha a memória. Fala assim, e os homens, naquele tempo, se escondiam debaixo dos montes e montanhas e diziam, caia sobre nós, montes, caia sobre nós, para nos esconder da ira do Cordeiro. Apocalipse. O cálice, geralmente, ele está conectado com a ira. E qual é o cálice que Jesus, na cruz, bebeu até o último gole? Pode falar. A ira de Deus. O que ele disse? Meu Pai, oração de Jesus. Aquela é de Lucas? Não, na oração de Lucas, no texto de Lucas, vai falar que Jesus se angustiou de alma. Se angustiou assim, de tal forma, que como uma angústia de morte, a ponto de transpirar sangue. E a oração ele dizia 3 vezes, Pai, se for possível, passe-se de mim esse cálice. Aí essa aqui ele fala assim, ó, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, então faça a sua vontade. Aí Jesus aqui em João fala, ó, para com isso, Pedro, guarda essa espada. Por algum acaso você acha que alguma coisa vai me impedir de beber o cálice que Deus me deu? A expiação tem a ver com a punição do pecado. E o pecado merece justa retribuição, através da justiça de Deus. Não vou tocar muito nesse assunto, porque foi assunto de 2 aulas atrás, é muita coisa. Mas o que ficou claro naquela aula, Deus é justo. E Deus precisa punir o pecado, porque senão ele não é moralmente justo. Como que alguém que tem uma lei, primeiro, deixa passar batido? Segundo, como que alguém é uma coisa, até eu dei o exemplo do cachorrinho, não sei se vocês lembram, a pessoa que ama cachorro, quando ela vê alguém maltratando, espancando um cachorro, o que ela fica? Ela fica irada, porque aquilo é contra todos os princípios dela. Se nós temos uma justa retribuição, nós que somos pecadores, falhos e descendentes de Adão, inclinados para o mal, se nós temos uma justa retribuição, quem dirá aquele que é justo? Ele vai punir o pecado, e é aqui que entra a expiação. Na cruz, Cristo então recebe, Deus o fez pecado, aquele que não tinha pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, e naquela cruz estava sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia vai falar assim, Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Naquela cruz, Jesus estava o quê? Sofrendo, bebendo o cálice da ira de Deus até o último gole. Prova disso, na cruz o que ele diz? Pai, por que me abandonaste? Não é isso que ele diz? Que abandono era aquele? Naquele momento, enquanto o Filho de Deus carregava sobre si o pecado de todos nós, Deus então o havia abandonado e derramava sobre ele toda a sua ira, que era sobre cada um de nós. Essa é a expiação de Cristo. Ele não só remove a nossa culpa, como ele paga, ele sofre a nossa culpa.
Vocês estão entendendo? Essa ira de Deus que vai ser derramado lá, escrito no livro de Apocalipse, a ira do Cordeiro, esconda-nos da ira do Cordeiro. Essa ira sobre nós que estamos em Cristo, aquilo que eu sempre, aquele exemplo, que fala, ó, quem está em Cristo está o quê? Escondido nele, nós estamos escondidos em Cristo. Quer dizer que a nossa culpa já foi removida, quer dizer que o nosso pecado já está pago, quer dizer que a ira que estava sobre nós recaiu sobre, e Deus não vai puni-lo de novo. A nossa culpa foi removida de uma vez por todos, por todas, para todos e para sempre. Ok? Beleza. Essa é a natureza da expiação. Propiciação. O que é propiciar? Vamos ler lá e depois eu explico tudo. Deus ofereceu Cristo, Deus o ofereceu, está lá em Romanos 3:25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Propiciação é tornar-se propício. O pecador deveria apresentar o sacrifício de propiciação. No Evangelho é o inverso. Agora deixa eu destrinchar isso. Ok. Quantos aqui já assistiram, por exemplo, Game of Thrones? Vikings? Acho que naquele de Spartacus tem também. Esses filmes e séries antigas que têm os sistemas de sacrifício. O que é, na mentalidade do mundo antigo, o sistema de sacrifício de propiciação? E você vê muito bem isso nesses filmes, nessas séries, onde se passa em momentos medievais, em épocas antigas, sabe? Você vê isso. O que é sacrifício de propiciação? Começa pelo nome, propiciação. Propiciação é tornar-se propício. Então, o ato de propiciar é tornar-se propício. Ajudei? Não, né? Tornar-se propício. O que é tornar-se propício? Favorável. É tornar alguém ou alguma coisa favorável a você. Primeira coisa. Ok. Na mentalidade do mundo antigo, da qual, quando os apóstolos escreveram sobre propiciação, eles tinham em mente isso muito claro. E os leitores deles daquela época sabiam muito bem o que era isso, então eles não precisavam explicar. Eles só disseram o seguinte: Cristo é o sacrifício de propiciação. Agora, para nós que não temos ideia alguma do que isso significa, vamos lá, para a gente entender o significado disso tudo. Propiciação, um deus grego, se eu não me engano, Netuno, que acho que é deus dos mares. Existe na mitologia grega isso, na mitologia grega, um deus chamado Netuno, que é o deus dos mares. E o deus dos mares, ele pode estar com o povo ou irado ou favorável. Ok? Então, se esse Deus, estou falando Deus de deuses, tá? Deus com D minúsculo, tá bom? Acompanhe meu raciocínio aqui para você entender o significado da palavra. Então eu, marinheiro, vou atravessar de um continente a outro, e eu preciso que esse Deus me seja favorável, afastando tempestades, afastando naufrágios, afastando perigos dos mares, da noite e tal. Se esse Deus é quem protege quem está no mar, o que eu, na mentalidade daquela época, o que eu precisava fazer? Eu precisava apresentar um sacrifício de propiciação. O que é um sacrifício de propiciação? O Netuno? E aí a fertilidade, qual é o deus da fertilidade? Enfim, aqueles inúmeros deuses gregos. Então se apresentava sacrifícios, e antes deles também. Está aqui o sacrifício de propiciação. Para que você se torne favorável a mim, enquanto eu estiver passando por este mar, você ir comigo, me livrando de todos os mares. Eu estou chamando a atenção desse Deus, apresentando aquilo que Ele quer para que Ele se torne favorável a mim, ok? Nesse caso, especificamente, esse Deus, Ele está inerte. Eu sou um Deus, estou aqui junto com os outros deuses, Hércules e tal, a galera aqui. Alguém me apresentou um sacrifício. Opa, chamando minha atenção. Então, me tornei favorável, ok? Então, quem é que oferece o sacrifício de propiciação para chamar a atenção de Deus? Não é quem requer a atenção? Concorda comigo? Quem está apresentando? Os homens, o marinheiro. Certo? Beleza. Nós temos o caso de um Deus inerte. Um Deus que está de boinha ali, sentado no trono dele, pá. Vem aqui, estou chamando a atenção, anda comigo, está aqui o sacrifício de propiciação. E nós temos um segundo caso, que é o caso em que esse Deus foi ofendido pelos seus seguidores e ele está irado, ele está bufando pelos narizes. E aí então vêm os seus seguidores e apresentam um sacrifício de propiciação para tornar não só esse Deus favorável, mas para afastar a punição que ele ia vir. Entenderam o que é a mentalidade daquela época? Quando eles diziam, Jesus Cristo é um sacrifício de propiciação. A mentalidade é essa.
Eu que preciso ou afastar a ira de Deus, ou chamar a atenção de Deus para ele andar comigo, para ele fazer isso, para ele, né? Eu é que preciso apresentar o sacrifício. Mais próximo, algo muito próximo de nós, que não se chama de sacrifício de propiciação, mas é muito parecido com isso que a gente vê em muitas esquinas de Campo Grande. A famosa macumba. O que é a macumba? Você apresenta, vai lá e faz aquele monte de coisa, galinha, e frango, e vela, que tal. O que eles estão fazendo ali? Eles estão chamando a atenção, o favor daquela entidade divina, para que aquela entidade dê a eles o que eles estão pedindo. Vocês estão entendendo? A ideia da propiciação, eu chamo alguém. Quem é que chama? No caso da macumba, o macumbeiro. No caso somos nós que chamamos. Ok? Beleza. Aí vem uns camaradas lá no Novo Testamento e diz o seguinte: Cristo não é só a expiação do pecado de vocês. Cristo é a propiciação. O quê? Deus ofereceu como sacrifício de propiciação o seu próprio Filho. Como é que é? Vou repetir. Deus ofereceu o sacrifício de propiciação, que é o seu próprio Filho. Peraí, calma aí. Eu quebrei a lei de Deus. Aí volta para um pouquinho da nossa aula anterior. Alguns minutos atrás. Eu quebrei a lei de Deus. Eu é que faço tudo errado. Deus está irado comigo. Eu preciso ser redimido. E não sou eu que tenho que oferecer o sacrifício de propiciação? Não. É o próprio Deus que oferece. Peraí, vamos lá. Deus está irado comigo. Ele está de costas para mim porque ele está irado. Ele precisa ser justo comigo. E esse próprio Deus que está irado, ele mesmo vem, oferece sacrifício de propiciação, para que ele mesmo que está irado, volte de novo para mim. É isso que vocês estão falando? É isso. Não. Isso é loucura. Porque o evangelho, o que Paulo disse? O evangelho, ele é loucura para os gentios. Quem são os gentios? Quem não era judeus ali naquela época toda, tal, tinha toda essa mentalidade de deuses gregos e tal, estava inserido nesse mundo de... Aí veio os judeus e Paulo fala assim, e para os judeus, isso aqui é escândalo. Por que escândalo? Porque como pode o que está irado oferecer a Deus, oferecer sacrifício para que ele mesmo se é que existe essa palavra, para que ele mesmo se desire? Você consegue compreender que nós temos uma expiação. O que acontece se parar na expiação? Se parou na expiação, a partir de agora você não tem mais pecado. Você não tem mais culpa. A remoção, a justiça de Deus foi satisfeita. O seu pecado foi encoberto. Se o evangelho para aqui, o que nós temos? Nós temos o retorno à natureza de Adão, antes do pecado. Então hoje nós temos a herança de Adão, pós-pecado. Se fosse só a expiação, nós então teríamos o quê? A natureza pré-adâmica, sem pecado. Só que a natureza pré-adâmica, sem pecado, ela não é o propósito final de Deus. A gente já vem falando isso nas aulas. E a propiciação, então, quando o próprio Deus, primeiro versículo que o André falou, era Deus, estava com Deus, façamos, a Trindade, nós aqui, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Ele era Deus, ele estava com Deus, e aí ele vem como ser humano para representar o ser humano, para que ele, Deus, para que a Trindade, para que tudo isso, onde a pessoa de Deus, a Trindade, eu estou me referindo, a pessoa de Deus está envolvida nisso tudo, para que ele mesmo apresente um sacrifício, para que ele mesmo se volte para um povo que não tem como fazer isso. Gente, na boa, isso não é loucura? Assim, agora que a gente tem um pouquinho mais claro como é a mente desse povo, é loucura. É como se eu dissesse para a pessoa que oferece macumba, fala, cara, fica tranquila, como é que é o nome de algum aí? O tranca-rua, sei lá, vamos usar o tranca-rua. Fica tranquilo que o tranca-rua, ele vai fazer isso para você. Não, mas eu tenho que fazer. Não, ele mesmo vai acender a vela para ele mesmo. Cara, você está louco? No nosso contexto, isso não é loucura? Imagina naquele contexto. Então, o que acontece? Agora que nós estamos sem a culpa, certo? Deus aplicou a sua ira, então ele está inerte. Alguém, chamado Cristo, veio, pegou o cálice e bebeu até a última gota, a ponto de que a justiça de Deus tenha sido satisfeita completamente. E aí, nisso tudo, depois disso,
quando Deus se tornou justo, porque ele justamente puniu o pecador. Então Deus, o meu servo vai vir, o meu servo justo vai justificar a muitos. Então, quando Deus então se torna justo, agora, além de não ter mais o pecado diante de nós, agora o que acontece? Ele se torna propício, favorável a nós. Porque nunca houve um Deus que trabalha a favor. Pessoal que decora bem os versículos aí. Trabalha a favor daqueles que nele esperam. Propiciação. Por que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam? Porque foi feito um sacrifício perfeito por um sacerdote perfeito, de uma propiciação perfeita, a ponto de que agora Deus, como o sacrifício de expiação, ele é para sempre, o sacrifício, expiação é para sempre, o sacrifício de propiciação também é para sempre. Se o sacrifício de propiciação torna Deus favorável a nós, torna Deus favorável a nós quando? Uma vez por ano? Para sempre. Para sempre. Para sempre Deus está favorável a nós. Isso é propiciação. Então, você tem Jesus Cristo no centro da fé cristã, que expia, é o sacrifício de expiação, e também é o sacrifício de propiciação. A obra está quase completa. Aí vem a justificação. O que é justificação? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Bom, justificação é um termo jurídico. É como se fosse um juiz dizendo o seguinte: ô Will, considerei aqui todas as suas argumentações, as argumentações do seu advogado, que no nosso caso se chama Cristo, ok? Cristo é o advogado, ok? Está lá em João, capítulo 1. Considerei as alegações do seu advogado, chamado Jesus Cristo, e pelas alegações dele, a partir de agora, eu declaro que você não tem culpa. Bateu o martelo, está justificado, ok? Então, a partir da expiação e da propiciação, nós temos uma declaração jurídica, teológica, vamos assim dizer, uma declaração teológica, vindo do Deus justo, que diz o seguinte: a partir de agora, para você que está aqui, escondido nesse cara chamado Jesus Cristo, que é o meu filho, a partir do momento que você está nele, eu removo a sua culpa, expiação, eu me torno favorável a você, propiciação, e eu declaro que você não tem mais culpa, ok? Não para aí. Aqui nós teríamos apenas uma declaração, como a gente diz no direito, Wilson, ex nunc, né? Ex nunc, para frente. Um termo jurídico que a gente usa. Até usa nuca, ex nunc, a nuca, vai para frente. Uma declaração ex tunc. O que é isso? Daqui para trás. Se você cometer, no caso ali, se você cometer mais um crime, vão te trazer aqui de novo e eu vou te julgar de novo, beleza? Beleza, então vai e não peques mais. A declaração seria dali para trás. Você se tornou justo com base nas acusações que você tinha. Só que no caso aqui, a sua declaração ela é para frente. Ela não é só para trás. A sua declaração é: Deus não levou em tempo os pecados cometidos no tempo de ignorância. Você chegou a Cristo. Agora, a partir de Cristo, pois aqueles que estão em Cristo nenhuma condenação há, porque é Cristo quem os justifica. Então, para trás está pago. Para frente está pago. E isso é o que significa está consumado. Entendeu a força disso tudo? Está consumado. O que está consumado? A morte de Jesus? O que está consumado? Os romanos batendo em Jesus? O que é que está consumado? Está consumado a sua redenção, o preço de resgate por aqueles que estão escondidos em Cristo Jesus. Para você que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para aqueles que estão guardados em Cristo, para aqueles que estão aqui, escondidos em Cristo. Nem antes, porque Deus não levou em tempo os pecados cometidos em tempo de ignorância, antes de Cristo, e nem depois, se a sua fé estiver firmada em Cristo.
Compreende agora o que é que começou lá atrás? Deus então vem e expia o pecado do teu povo. Faz a expiação. Deus vem, em momento nenhum, nós. Deus vem e oferece o sacrifício de propiciação pelo teu povo. E no final, Deus vem com uma declaração jurídica, acabou meu tempo. Deus vem com uma declaração jurídica dizendo o quê? Pessoal, está consumado. Não há pecado anterior e não há pecado posterior. É por isso que agora uma coisa prática. É por isso que, quando você peca, quando eu peco, vem um constrangimento na alma, vem alguém que diz, cara, não faz isso, olha o que você fez, e às vezes a gente nem percebe o que fez. Está lá, Davi cometeu o pecado com Betseba, e aí depois se arrependeu. Se você calcular, fizer pensar um pouquinho naquilo ali, não foi rápido, porque daí você tem o tempo da gestação, a Bíblia fala que passou um tempo, e aí quando ele soube e tal, ele se arrependeu. Irmãos, às vezes as mulheres ficam grávidas 2, 3 meses, nem sabem que estão grávidas. Então Davi caindo em si, às vezes rápido, às vezes depois. O que acontece comigo e com você? Pequei. Irmãos, a gente, às vezes, olha que coisa engraçada, a gente quer ser santo. Às vezes a gente quer parecer um mais santo que o outro. Porque eu dou aula na igreja, eu não posso pecar. Mentira. Porque eu sou pastor, eu não posso pecar. Não poderia. Mas a natureza de Adão está nos puxando o tempo inteiro, irmãos. Quanta hipocrisia nossa, querer ser um mais santo que o outro. E aí é por isso que todas as vezes em que eu caio, e aí Cristo vem e fala, cara, o Espírito Santo fala assim, volta, se arrepende no dia que se chama hoje. E aí enquanto a gente está respirando, existe a oportunidade. E nós chegamos em Cristo e pequei. O que acontece comigo? O que acontece comigo quando eu peco? Os meus pecados já estão pagos na cruz. Não é um aval para eu continuar pecando. E a prova de que o Espírito Santo entrou em mim, de que eu fui convertido, é que eu vou lutar contra esse pecado. Que eu não vou nunca mais pecar em paz. Eu não vou nunca mais cometer algum pecado e falar, não, todas as vezes em que eu pisar errado, o Espírito Santo que habita em você vai falar, opa. E você fala, meu Deus, a minha natureza. Confissão de pecados. Irmãos, eu não sei, mas isso para mim é tudo. E aí já vou chamar o Wilson para vir aqui. Isso para mim é tudo. Eu não sei vocês, mas eu peco, hein? Não escondo meus pecados de ninguém. Eu sei que eu sou falho. Como esposo, como pai. Como filho, sabe? Cometo pecados. Deixo de fazer coisas e faço coisas que não deveria fazer. Venho aos cultos, venho aqui nas aulas com o coração apertado, dizendo, Deus, eu de novo. Como eu estou te falando, a gente fica querendo ser um mais santo que o outro. Quem é mais santo do que quem aqui? E aí, no final das contas, sabe o que isso tudo aqui... Cara, o que eu preciso fazer? Nada, irmão. Nem para a direita, nem para a esquerda. Eu preciso pregar, eu preciso fazer isso, eu preciso evangelizar, eu preciso isso. Não precisa, Deus te ama do jeito que você está, do jeito que você é. Se você estiver em Cristo, cara, Ele te ama. Ele removeu o teu pecado, Ele está propício a você, Ele está favorável a você, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai te ajudar a lutar contra o pecado, se você se comportar como um verdadeiro cristão, humilde, servo, fiel, que não se vangloria de nada. E aí Paulo vai dizer, aonde está a jactância? Aonde está o orgulho? Por que ele está dizendo isso? Nada vem de vocês, nada, absolutamente nada vem de vocês. É de Deus, a salvação vem de Deus, tudo começa nele e tudo termina nele. O que eu faço? Eu acredito por fé, ponto. A fé do tamanho do grão de uma mostarda é fé. Se tiver esse fé do tamanho do grão de uma mostarda, vai dizer ao monte, sai daqui e vai para lá. O monte vai. A fé pequena e a fé grande é fé. Se você tem fé, irmãos, você está na glória. Desculpa a emoção, mas é que essa é a pegada. Cristo é tudo. Ou Ele é tudo ou Ele não é nada.